Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta e sempre venho falar aqui das minhas experiências, experiência de outras pessoas também, que eu vivencio nos meus clientes, né, que eles trazem também. É muito importante essa relação que a gente tem com o outro. Eu falei das minhas experiências, né, que estão com o meu filho, no canal, nos outros vídeos que já fiz. E também venho falar aqui também até da minha experiência com o comportamento de pessoas que eu vivenciei também, minha família também. E isso eu acredito que seja muito importante para muitas vezes que pessoas estão vivenciando isso e não sabem como muitas vezes lidar, né, nem como agir para poder resolver. E hoje eu venho falar de uma ferramenta que as pessoas não validam, tipo assim, acham ou muito difícil de fazer, ou acham muito sem lógica, sem realmente algo. Por exemplo, as pessoas vivem hoje num tempo, nesse século que a gente está vivendo, correndo atrás de tudo, atrás de um trabalho melhor, atrás de informações, muitas vezes de ler vários livros para ter muito autoconhecimento, mas essa agonia que a gente cria, porque a gente quer controlar o que a gente precisa. A gente precisa o tempo todo estar em busca de algo, como se sempre algo estivesse faltando. E nós nem sequer respiramos direito, gente. A gente respira porque simplesmente nosso corpo, ele respira, mas você nem tem uma respiração consciente. Então, assim, as pessoas não valorizam, mas o silêncio é uma ferramenta altamente poderosa que pode trazer para você grandes benefícios. As pessoas buscam muitas vezes terapias para poder tratar alguma coisa emocional, alguma coisa, questão de saúde ou relações, mas não sabe o poder que tem dentro de cada um. E isso, gente, faz com que você se afaste quem verdadeiramente você é, da sua essência. E isso eu digo para você porque quando eu comecei a parar de ficar buscando ou ficar pensando demais, foi quando eu comecei a ouvir informações que mudaram a minha realidade. E só assim eu pude perceber que não precisa, gente, olha, tem muitas técnicas que ajudam, porque na sua percepção você acredita que aquilo vai te ajudar. E ótimo, isso é bom, isso é importante. Mas não é tudo. Porque, por exemplo, se você acha que só uma determinada terapia vai dar a você algum caminho e você nem sequer tem condições de poder pagar uma terapia dessa ou até fazer um curso desse, então aonde você vai ganhar isso? Não precisa, gente. Quando Jesus disse que tudo que pedires com fé, crendo você já terá, ele quis dizer exatamente que já está dentro de nós. Só que nós, pela nossa limitação mental, a gente acha que a gente não consegue. E que só o que existe no agora, que a gente está vendo na Matrix, né? A questão da terceiro D, é que a gente vai realmente. O que está ali é o que tem pronto. É como se as coisas fossem além do que você percebe. E as pessoas vivem nessa questão de querer algo, mas também tem no seu pensamento, nas suas informações que você recebeu, que você não merece, que você não tem permissão, que você tem emoções, dependências emocionais com seus familiares, com relacionamentos. E isso te deixa preso, como se estivesse dentro de uma armadilha. E você só vai sair dessa armadilha
quando você começar a silenciar essa mente perturbada. Por mais que você ache que é muito simples ficar em um momento, assim que acordar, ou no horário que você puder, mas tem que ficar em um espaço que você possa ficar sozinha, tá? Sozinho. E nesse espaço, você, gente, realmente se tornar presente. É o que mais nós não fazemos. Nós vivemos o tempo todo pensando no que está acontecendo no mundo, no que pode acontecer, no que vai cair, o que vai acontecer, se vai chover, se não vai chover. As pessoas ficam tão presas nisso, que estão dentro de um espaço que poderiam se divertir e ficam com medo de algo acontecer. Uma experiência que eu vivenciei há pouco foi que eu fui fazer um show, que eu trabalho também com música, e lá a esposa do tecladista, ela estava vendo no clima, né, do celular lá, no clima que vinha muita chuva. Sábado, agora há pouco, né, nesse mês de abril, no dia 11. E ela estava procurando lá, preocupada e me mostrando, olha, disse que ia cair muita chuva. E engraçado, gente, que eu tinha feito uma semana de meditação das deusas egípcias, até com Maia Andrade, que ela tem o temporariamente humana, e ela é maravilhosa. E eu estava fazendo essas meditações das rainhas, deusas egípcias, e a última foi na sexta-feira, dia 10. E ela falou sobre Anaíte, que era a deusa. Isso é tudo simbólico, tá, gente? É arquétipos, símbolos. E aí era uma deusa que ela é como se ela tivesse o céu todinho fosse o corpo dela e muitas estrelas. E nisso ela como se ela engolisse o sol, né? Nos egípcios tinha lá os hieróglifos, né? Que eles desenham nas paredes e tinha uma pirâmide e lugares, museus que tem sobre isso. E nessa parede tinha sobre isso dessa deusa. E dizia que era como se fosse isso. Então tudo simbólico, tá, gente? Aí eu vendo isso e vivenciando esses dias de meditações, olha como é. A meditação, gente, ela nos traz, é, além do foco simbólico, né, como Carl Gustav Jung fala que o homem ele é mais simbólico, ele percebe o cérebro, o inconsciente, ele se percebe através do símbolo, dos símbolos. Tem até um livro, né, O Homem e os Símbolos, de Carl Gustav Jung. E aí eu tinha feito essa meditação e nessas meditações a última foi Naite, que era essa da deusa do céu da noite, e o show era à noite, e isso era tipo umas 7 horas, 7h30 mais ou menos, e o show ainda ia começar. E ela preocupada, gente, olha, preocupada, e tal, vai chover, não sei o quê, porque ela mora mais longe, e isso foi em Olinda, e eu moro na Encruzilhada, e ela mora mais distante. E ela preocupada, tal. Aí eu fiz, calma, vai dar tudo certo. A gente vai fazer todo o show, a gente vai fazer o que pode e não vai chover. Eu disse tão naturalmente isso, mas foi uma certeza, gente, que isso iria acontecer, que eu não me preocupei com a chuva. Não porque eu moro mais próximo, mas porque eu tinha dentro de mim e eu estava tão presa aos símbolos, né, egípcios, que eu falei da questão da Naite. E aí eu imaginei aquela deusa. Eu tinha ido até de azul marinho antes de me vestir mesmo para cantar. E aí eu estava de azul marinho e eu pensando nessa deusa, né? Eu digo, não, o céu tá maravilhoso, não vai chover, gente. E não choveu. Agora, depois que terminou o show, quando a gente chegou em casa, a madrugada inteira, e o outro dia, o domingo, choveu o dia inteiro, gente. Muita chuva, muita chuva. Tanto é que no lugar que a gente fez, na festa de evento, a água entrou lá. Então, se fosse no sábado, não haveria show. O que eu quero dizer com isso é que eu estava tão tranquila,
das coisas, que tudo estava acontecendo, que eu não estava preocupada com o clima, dizendo o que vai acontecer comigo. Eu não estava preocupada, eu disse que estava tudo certo. E o que eu quero dizer com isso é que quando a gente tem uma postura de certeza de que tudo está bem, que tudo está certo, mesmo que chovesse, é lógico, que poderia acontecer, nós não temos controle com o universo e tudo, mas imagine você que está tão perto da meditação, tão forte com você, com a energia do universo, e aí você está tão feliz naquele momento e você não se prende com essa realidade. Coisas mágicas acontecem, gente. O show, todo mundo ficou incrível, gente, o show aconteceu, não teve problema, todo mundo foi para casa, tudo deu certo. Porque era para ter chovido, porque era o que tinha dito no clima, era a previsão, mas não aconteceu. Então, eu quero deixar vocês, para vocês meditarem, gente. Então, encontre um lugar para vocês meditarem, de 30 a 60 minutos, no mínimo. No mínimo porque, assim, as pessoas dizem, 5 minutinhos só. Tudo bem que 5 minutinhos ajuda, tá, gente? Porque você começa a se organizar. Mas, se você pode, nem que seja, por exemplo, as pessoas dizem, mas eu tenho muito pensamento, eu penso demais, eu fico pensando nos problemas. Deixe os problemas virem. Começa a prestar atenção na respiração. Ó, quando você presta atenção na respiração, o cérebro não pode ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, só isso, pronto. Se você tem problema com questão de pensamentos, respira profundamente, solta e conta. Conta tipo 5 vezes para segurar. Respira, segura, solta e vai contando, tá? Você vai contando 5, 6 vezes o que você acha melhor. Profundamente, com calma. Quanto mais calma você der ao seu corpo, você vai dar a ele uma sensação de que está tudo bem. Então você não vai criar cortisol com medo do que vai acontecer das coisas. Você vai trabalhar a questão da respiração profunda e tranquilizar. Observar o que está vindo nos seus pensamentos, sem questionar ou se preocupar com isso, mas deixar fluir, como se um rio estivesse levando. Imagine um rio levando esses pensamentos. E aí você faz essa informação imaginativa, e aí você traz essa tranquilidade, sabe? Pensa que tem um rio na sua frente, e aí esse rio está levando todos esses pensamentos. Gente, você vai, com certeza, se você fizer todos os dias isso, pode começar com 10 minutos, 20 minutos, mas vai fazendo. Você vai ter clareza, você vai ter mais objetividade, você vai ter informações. Só assim, gente, quando eu comecei a estudar e buscar tantas coisas, foi quando eu respirei e disse, eu quero saber de algo, mas eu quero ser com calma. Eu só pude receber isso, gente, porque eu estava bem comigo. Eu já estava no controle das minhas emoções. Eu não estava prendendo o que eu observava dentro de mim, ou o que eu observava fora, porque isso também está dentro de nós. E aí isso teve tanto benefício, gente, tanto. Até a questão de ouvir as pessoas e não dizer sobre o que eu penso, mas observar o que elas pensam, sabe? Deixar elas realmente fluírem. E redução do estresse acontece em você. Você também tem paz e foco, você tem mais. Vai ter tanta coisa, gente, e vai sair do controle, porque a mente da gente, ela quer controlar. Você foi controlada quando era criança, depois você cria controles emocionais, até com seus filhos, ou com seu marido com você. Então você começa a criar esse controle. Ai, tem que ser assim, tem que ser assado. E isso é muito ruim, porque você não deixa seu corpo relaxar. É isso que traz doenças emocionais, psíquicas, e aí você fica realmente refém desse tempo tão rápido que está acontecendo, né? A gente está com essas questões de ouvir muita coisa rápida, de perceber muita coisa rápida, só que você não está deixando fluir o seu cérebro.
Você não está deixando aquilo chegar para você e para você direcionar, ter clareza sobre isso. Por que muito jovem não tem mais paciência de fazer algo ou de ouvir alguém falar? Porque ele está tão correndo, ele está vivendo nesse tempo de correria, mas ele não está, gente, com um cérebro que está recebendo e dali reflexionando sobre isso. Se não tem reflexão, gente, você fica à mercê dos outros, você fica dominado pelos outros. Então eu deixo para vocês trabalharem aqui o silêncio. O silêncio. Se você não consegue ficar no silêncio, observando, ó, nem um minuto, você pode botar uma frequência de paz. Tem várias frequências que você pode colocar para você ter mais tranquilidade, amor, e você se perceber como importante e escutar, porque o seu eu interior vai falar com você. Ele fala todo momento, tá, gente? A gente tá com problema, a gente tá com dificuldades de entender uma coisa, aí a gente quer a resposta, pede a Deus, ora, faz isso, faz aquilo, e você não vê a resposta. Ela tá vindo todo momento. Só que você, existe uma frequência tão densa, tão pesada, que você não tem como se conectar com a frequência alta que vem do seu eu interior. O seu interior, ele vive numa frequência alta. Ó, a escala de Hawke. Ele fala aqui nas frequências. Então, se você tem a frequência da alegria, do amor, você tem que estar aqui, ó. Mas se você está no medo, ódio, vergonha, culpa, você está em 200, 100 Hz, 125 Hz. Você tem que estar na frequência de 500, 400, 500, 600 Hz. Gente, ó, é um pulo e você tem que pular sobre essas frequências. Até você chegar nessas frequências, tá? Ó, e você começar a perceber que você tá emanando uma frequência e tá sentindo e percebendo. Só a partir essa aqui é a escala Hawke, tá, gente? Vocês podem até tirar no Google e aí tem essa escala para você saber como essas frequências, que é a questão das emoções que você sente. Então, se você está o tempo todo aperreado, com raiva, com medo do que vai acontecer, das contas que vai pagar, você não vai deixar a informação chegar para você mudar isso. Você só vai mudar quando você permitir escutar e você estar em paz. Porque quando você baixa esses pensamentos e essa agonia que você sente, essa questão do controle, você permite que o eu interior, sua centelha divina, ela traga para você essa informação. E você vai ouvir quando você realmente deixar ela falar. Porque ela quer falar o tempo todo, mas ela sabe que você não está na mesma frequência. Então se conecte com você mesma, na sua essência, para que você perceba como você é importante. Muitas vezes as pessoas acham que, tá, eu não sinto, eu não tenho amor, mas você tem 24 horas. Anjos, o eu superior, o Deus está dentro de você. E você não está permitindo que Ele, de alguma maneira, faça as coisas acontecerem. Então, permita que isso aconteça através do silêncio. O silêncio é a maior ferramenta que todo ser humano tem. E você também pode usar a questão do cantarolar. Né? Tem o Om, que é a do chakra, né? Chakra frontal, que você pode fazer o Om. Tem de cada chakra, é lógico, mas você pode fazer também cantarolando. Qualquer som que você vibre, porque você também está até fazendo besouro. Você também está deixando de pensar para você usar isso. Use, gente, essas ferramentas simples que eu digo a você que você vai ter clareza. Agora, não adianta fazer um dia só não, tá, gente? Você tem que ter constância sobre isso. Se você fizer algo consistente, você vai conseguir
e perceber coisas que você não percebia. Até a questão da observação vai ser diferente. Você vai ter mais clareza e vai ter uma vida mais tranquila, porque você vai entender a conexão do seu eu. Porque enquanto a gente estiver no controle, querendo controlar o que a gente não tem controle, a gente não vai conseguir, tá? Beijo! E eu quero que você diga se você vai fazer mesmo essa questão do silêncio. Topa? Faça aí. Eu digo a você que você conseguirá o que você deseja. Beijo! Tchau, tchau, gente!